Pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo a pedido de algumas pessoas que seguem a nossa página e nos pediram para que nós nos posicionássemos em relação ao caso da menina de 10 anos que foi abusada pelo seu tio lá no Espírito Santo. E a primeira coisa que nós gostaríamos de começar dizendo neste vídeo é que nós nos tornamos solidários, né, para com o sofrimento daquela criança. Só quem vivenciou algum dia essa situação em sua vida sabe o quanto é terrível, e nós acreditamos que de fato é uma situação terrível e que nós podemos falar, podemos argumentar, mas não temos dimensão das dores e dos traumas que aquela criança porventura esteja sofrendo. Mas também precisamos dizer que o nosso posicionamento ele sempre deve partir do princípio da Escritura. O nosso pensamento enquanto cristão sempre deve ser permeado por aquilo, guiado, direcionado por aquilo que a Escritura afirma. E, portanto, nós sempre vamos ser contra o aborto. A mídia divulgou bastante que a gravidez oferecia riscos para aquela criança. E o que nós vimos a posteriori é que, e isso por meio de laudos médicos, ou melhor, por meio de opiniões médicas, é que não se havia o risco de saúde física para aquela criança, né? Até então não se havia o risco. Já havia ali uma gestação de 6 meses, não é? E a despeito do que as pessoas alegam de quando se começa a vida, nós enquanto cristãos, baseado no Salmo 139 e em outras passagens bíblicas, acreditamos que a vida se inicia na concepção e, portanto, seja com 1, 2, 3, 4, 5 semanas, nós acreditamos que ali já existe uma vida. O salmista no Salmo 139 vai declarar que o Senhor viu a substância ainda informe, ou seja, o Senhor contemplou aquela criança, aquela vida que estava sendo gerada ali dentro do útero, aquela vida gerada no útero daquela criança de 10 anos. Agora, claro, nós não concordamos com a maneira com que foi realizado determinados protestos. Algumas pessoas se aglomeraram lá na frente do hospital, gritaram palavras de ordem, palavras que tinham aparentemente o cunho cristão, né? E nós não concordamos com a maneira que foi processada, né, essa reivindicação. Aquilo era um caso real, que envolvia pessoas reais, que envolviam traumas reais, não era um ambiente de debate, não era um ambiente teórico, mas era um ambiente que envolvia pessoas reais, emoções reais, situações reais, dificuldades reais, e a maneira como foi processado por essas pessoas, a forma de reivindicar contra o aborto, nós acreditamos que foi uma maneira totalmente equivocada, porque aquela criança ela foi exposta, você imagina que é uma criança que foi abusada, que tem apenas 10 anos, que gerou outra criança, né, que está ali dentro do seu útero sendo formada, e pessoas irem à porta do hospital gritar palavras de ordem. Imagine a confusão que foi gerada na cabeça daquela criança. Nós não concordamos com isso. Entretanto, precisamos dizer que nós, enquanto cristãos, precisamos sim nos posicionar. Porque, veja bem, a Bíblia trata muito claramente sobre não matarás, né? E nós cristãos, os cristãos ortodoxos, acreditamos que a lei moral de Deus ela permanece, ela não se tornou obsoleta. E quando nós vamos para a raiz hebraica da palavra não matarás, nós vamos perceber que a raiz tem a conotação de assassinato, ou seja, de uma pessoa que premedita um crime, premedita tirar a vida de outra pessoa. E foi justamente o que aconteceu. O Estado premeditou tirar a vida que estava se desenvolvendo ali dentro do útero daquela criança de 10 anos. O bebê já tinha cerca de 6 meses, o feto tinha cerca de 6 meses, perdão. Foi injetada em uma solução salina em seu coração para que ele viesse a óbito, e aí, a posteriori, aquela criança de 10 anos, que eles estavam argumentando que corria risco de realizar um parto, ela teve um parto induzido para que abortasse
o feto, ou seja, para que aquela criança que estava dentro dela morta pudesse sair. Então, de toda forma, houve um parto. Se havia risco para a criança ter um bebê porque ela era muito nova, por que esse risco sumiu quando a criança foi morta dentro do seu útero? Então, nós percebemos que foi um assassinato, foi premeditado. Se o Estado queria, de fato, se preocupar com o bem-estar daquela criança, era dever do Estado providenciar assistência psicológica para aquela criança, porque você talvez possa argumentar, mas aquela criança iria sofrer muitos traumas, certo? Mas aí a minha pergunta é, qual trauma aquela criança iria sofrer que ela não já esteja sofrendo? A mãe abandonou, o pai está preso, ela vivia com um tio que abusava sexualmente dela e que um avô e um primo provavelmente tinham participação direta ou indireta nesse abuso. Essa criança estava sofrendo pressão da mídia, estava sendo usada como ferramenta ideológica, porque de um lado existiam aqueles que estavam querendo defender o aborto e do outro aqueles que estavam querendo utilizar-se do caso para argumentar contra o aborto. Então, qual o trauma que essa criança não estava vivenciando? Né? Ela já estava vivenciando traumas. Nenhum trauma novo seria acrescido, além daqueles que ela já estava vivenciando. Então, se o Estado queria cuidar, o Estado deveria prover assistência psicológica para aquela criança. O Estado deveria prover assistência médica para aquela gravidez continuar sendo desenvolvida e aí, com 7, 8 meses, ser feita uma nova avaliação. E se, de fato, houvesse o risco daquela criança vir a óbito, realizando o parto, aí sim, neste caso, o mal menor, que seria a morte do feto, poderia ser pensado. Né? Mas o Estado não fez isso. Outra coisa, se o Estado também queria atenuar toda essa tragédia sobre a vida dessa criança, o Estado deveria buscar responsabilizar os culpados. Cadê o Estado agindo contra a mãe que abandonou aquela criança com essas pessoas, com o tio, com o primo, com o avô que estava abusando dela? O Estado deveria agir para prender o tio, para responsabilizar o avô, o primo, que estavam sendo coniventes com esses abusos. O Estado poderia cuidar para que essa gravidez chegasse até os 9 meses e ela tivesse esse bebê, e o Estado, de forma célere, promover aí a adoção dessa criança, porque a respeito disso pessoas já estavam dispostas a receber aquela criança em seus lares. Então, o que nós percebemos é que o Estado, ele tomou o caminho mais fácil, que foi matar o bebê e realizar o aborto. O Estado não quis o caminho mais difícil. O Estado procurou agir de maneira ideológica. Na verdade, o que aconteceu com essa criança foi uma apropriação da tragédia que ela estava vivendo para fins ideológicos, o fim da promoção do aborto. Então, como cristãos, nós precisamos sim se posicionar contra isso, nós precisamos sim militar contra isso, não da maneira que aconteceu lá de frente ao hospital, mas sim trazendo a explanação da verdade. A criança não tem culpa, certo? De que essa criança vai nascer e não vai ser amada, certo? E qual é a culpa que ela tem disso? Para que ela seja cruelmente assassinada. Então pense nisso. Somos contra o aborto. Existem casos de pessoas que foram violentadas sexualmente e que cuidaram das crianças que nasceram, amam as crianças que nasceram, ou casos também de pessoas que sustentaram a gravidez até os 9 meses e doaram aquela criança para adoção e aquela criança nasceu e foi amada. Para finalizar, eu gostaria de recomendar esse livro aqui, do Walter Kreiser Jr., O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Ele vai tratar aqui sobre aborto e é uma ótima leitura. Então esse é o nosso posicionamento, o posicionamento aqui da nossa página Conversando Teologia. Acreditamos que a postura do Estado foi errada, porque em todos os casos nós somos contra o aborto, com exceção de que claramente a gravidez esteja gerando um risco real de morte da mãe. Então agradeço a cada um de vocês que nos acompanham. Deixa aí os seus comentários. Obrigado.